Sabe, já parou para pensar como é que a gente entende as coisas? Hoje, vamos mergulhar fundo num tema que está no centro de tudo que a gente faz: a arte de entender. Quem nunca entrou numa discussão acalorada com amigos sobre o final de um filme, hein? Ou teve aquela certeza de que entendeu a letra de uma música de um jeito completamente diferente de todo mundo? Essa experiência de buscar, de debater, às vezes até de brigar por um significado, ela é universal. E é universal por um motivo bem simples. Quer a gente perceba ou não, a gente vive interpretando. Um e-mail do chefe, o silêncio de um amigo, uma obra de arte, as notícias no jornal, é o que a gente faz o tempo todo. É uma atividade humana fundamental. Então, essa atividade toda tem um nome, um estudo formal por trás dela: hermenêutica. E não é só sobre ler textos antigos, não. É a área que investiga como é que o próprio entendimento funciona. É a teoria por trás daquilo que todo mundo faz todo santo dia, muitas vezes sem nem pensar. E para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga. E tudo começa com um mensageiro dos deuses bem peculiar. Acredite se quiser, a própria palavra hermenêutica vem direto do nome de um deus grego, Hermes. Sim, ele mesmo, o mensageiro do Olimpo. Só que o trabalho dele era muito mais complicado do que ser um simples entregador. Pensa só na responsabilidade. A missão do Hermes era pegar as mensagens dos deuses que, vamos combinar, não deviam ser nada fáceis de entender e traduzir para o nosso idioma de meros mortais. Ele era a ponte entre dois mundos. Então, desde o seu nascimento, a hermenêutica já carrega essa ideia de tradução, de tornar o que é estranho em algo familiar. É sobre construir pontes para a compreensão. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo. Pulamos alguns milênios e chegamos no século XIX. Foi aí que essa ideia antiga começou a se transformar numa disciplina mais científica, digamos assim. E quem liderou essa transformação foi um cara com um objetivo, bem ambicioso: Friedrich Schleiermacher, que é visto como o pai da hermenêutica moderna. A meta dele não era pouca coisa. Ele não queria só entender o que um autor escreveu. Ele queria entender o autor melhor do que ele mesmo se entendia. Para ele, interpretar não era achismo, tinha que ter método. E ele propôs um bem rigoroso com duas partes. Primeiro, a análise gramatical, entender as palavras, a estrutura do texto. Mas a segunda parte era o pulo do gato, a análise psicológica. Era tipo tentar entrar na cabeça do autor, reconstruir todo o processo criativo dele. E tudo isso para quê? Para chegar numa interpretação objetiva, sem espaço para mal-entendido. Só que essa ideia de um método único e objetivo não durou muito tempo sem ser questionada. E aí entra em cena outro pensador importante, Wilhelm Dilthey. Ele chegou e disse: calma lá, não dá para estudar a história humana, do mesmo jeito que se estuda uma pedra, um planeta. O Dilthey fez uma separação que é crucial. De um lado tem as ciências da natureza, onde a gente explica as coisas. Em alemão, Erklären. A gente busca leis, causas, efeitos. Tudo bem objetivo. Mas do outro lado tem as ciências humanas, história, arte, cultura. Aí o jogo é outro. O objetivo não é explicar, é compreender. Em alemão, Verstehen. Não é olhar de fora, é sentir por dentro. E para isso, a hermenêutica era a chave. Beleza, tudo isso que a gente viu até agora foi preparando o campo para uma verdadeira revolução. E ela veio no século XX, com um filósofo que simplesmente virou a mesa. O nome dele, Martin Heidegger. E para ele, tanto o Schleiermacher quanto o Dilthey, por mais importantes que fossem, ainda estavam olhando a coisa pelo ângulo errado. Eles tratavam a interpretação como uma ferramenta, algo que a gente pega para usar quando precisa, tipo para ler um livro. E o Heidegger falou: não, é muito mais profundo que isso. E aqui está a grande sacada dele. Interpretação não é um ato que a gente faz, é a maneira fundamental como a gente existe. Ser humano é, por definição, ser um intérprete do mundo o tempo todo. Essa mudança de perspectiva do Heidegger vira tudo de cabeça para baixo. Para ele, compreender não é uma habilidade, é o nosso próprio jeito de ser no mundo, o famoso Dasein. É impossível não interpretar. Ao entrar numa sala, já se está interpretando. Isso é um chão, aquilo é uma parede. E sabe aqueles preconceitos, aquelas ideias pré-concebidas que os outros queriam eliminar? Para o Heidegger, eles não são um problema. Pelo contrário, eles são a condição, o ponto de partida de toda e qualquer compreensão. Partindo dessa base super radical do Heidegger, a conversa continuou.
Outros filósofos pegaram essa bola e levaram a ideia adiante, pensando a compreensão não mais como um método, mas como uma espécie de diálogo, de conversa. Um deles foi o Hans-Georg Gadamer, que foi aluno do Heidegger. Ele levantou uma questão muito boa. Ok, se a gente está sempre interpretando a partir do nosso ponto de vista, como é que a gente aprende algo realmente novo? Como é que uma compreensão genuína acontece? E a resposta que ele deu é simplesmente genial, uma das metáforas mais bonitas da filosofia. Ele chamou de fusão de horizontes. Imagina assim, cada pessoa tem o seu horizonte de mundo, moldado pela sua história, sua cultura. O texto que a gente lê, ou a pessoa com quem a gente conversa, também tem o seu próprio horizonte. O entendimento de verdade, segundo Gadamer, acontece no encontro, na fusão desses dois horizontes. Não é sobre um se impor ao outro, mas sobre os dois criarem juntos um terceiro horizonte novo e mais amplo. E para complementar, veio outro filósofo, Paul Ricoeur. Ele disse que depois que um texto é escrito, ele meio que ganha vida própria. Ele se solta da intenção original do autor e abre um mundo de possibilidades para o leitor. A grande força do texto é justamente essa, criar novos mundos que a gente pode habitar com a nossa leitura. Ufa! A gente viajou da Grécia Antiga para a Alemanha do século XX. Mas a pergunta que fica é, e daí? O que isso tudo tem a ver com a nossa vida hoje? E a resposta é, tem tudo a ver. Essa história de hermenêutica não é poeira de livro antigo, não. Ela está bem no centro de vários dos nossos desafios e profissões mais atuais. É só parar para pensar um pouco. O que faz um juiz? Interpreta uma lei, muitas vezes super antiga, para um caso de agora. E o médico? Interpreta o que o paciente conta para chegar a um diagnóstico. Um desenvolvedor de inteligência artificial, basicamente, está tentando ensinar uma máquina a interpretar a linguagem humana. E no dia a dia, cada conversa é um exercício de hermenêutica. No fim das contas, essa viagem toda de Hermes até a inteligência artificial nos traz de volta para uma questão bem humana, bem fundamental. E a questão que a hermenêutica deixa no ar é esta. Se Heidegger e Gadamer estão certos, se tudo que a gente faz é interpretar a partir de quem a gente é, será que existe um significado verdadeiro, final para alguma coisa? Ou será que a busca por significado é, na verdade, uma conversa que nunca termina? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa nossa jornada.